A reportagem do Rota 51 está aqui no Campo Santo, com o empresário Rogério Astória, e que é o homem responsável por esse empreendimento. Quer dizer, o que define o homem? É o seu empreendimento, a sua astúcia, é a sua maneira de administrar. Então, o que define um homem é quando os seus empreendimentos são bem administrados e ele obtém sucesso com isso. Rogério Astória fala com a gente, fala com os ouvintes do Rota 51, por que o empresário está se envolvendo com a política. Na realidade, a gente tem até uma resposta para isso, mas ele vai dizer pessoalmente por quê. Eunápolis precisa de pessoas de empreendimento, Eunápolis precisa de pessoas íntegras, probas, para ocupar a Câmara de Vereadores. E é isso que Rogério quer fazer. Rogério, você como empreendedor, você como empresário, separando uma coisa da outra, o que Eunápolis precisa para ter empreendimentos igual ao seu em outros segmentos? É uma boa administração com uma boa Câmara Municipal. Como é que funciona isso? Paulo, então, obrigado pela oportunidade, né, eu, enquanto candidato a vereador, poder falar um pouco para o seu público, né, os ouvintes, os espectadores. Você fez várias colocações aí, então vou tentar organizar aqui, né? Primeiro, eu sou Rogério Astória e estou em Eunápolis 24 anos. Isso norteia um pouco para um entendimento. Então eu conheço relativamente bem a nossa cidade, os nossos problemas. Na minha história pessoal, eu sempre defendi pessoas, defendi situações que julgava serem injustas, enfim, então eu me considero uma pessoa que sempre lutei pelo bem, independente de se for na área de trabalho, na área social, na igreja, no esporte, enfim, eu sempre fui muito canalizado para o justo, para a justiça, para o bem. Isso me formou. Vi isso na minha casa, vi isso nos meus ambientes onde passei. Bem, hoje com 55 anos, com os empreendimentos realmente de Chucuçu, distribuidora, Márcia distribuidora, aqui o Campo Santo onde estamos agora, eu pude experimentar muitas coisas, né? Desde realmente riscos calculados, desde empreender com bastante propriedade, desde não conhecer muito e também empreender e as coisas, né, caminharem certo, bem. Então eu posso dizer o seguinte, eu acertei em várias coisas que fiz. E chegou o ponto, Paulo, que aí já respondendo a pergunta, por que Rogério, né, um empresário, um empreendedor, quer ir para a política? Porque a gente começa a se dar conta que a política vai impactando na vida de todas as pessoas. Então, se o meu propósito é impactar a vida de pessoas através do meu trabalho, por que não potencializar isso também via política? Porque eu percebo que a política, ela vive uma fase que não está boa, que pessoas que estão lá propagam que lá não dá para fazer nada, e a sociedade pensa que lá só tem ladrão, ou quem entra lá, mesmo que não seja, vai ficar. Eu não penso assim. Então, pensando diferente, comprovadamente, agora eu tenho mais propriedade para dizer isso, porque estou numa campanha, né, pré-campanha e campanha, então adentrei, né, para conhecer melhor esse campo político, o campo da eleição, e estou assim convencido de que é possível mudar, é possível ter esperança, é possível atacar os problemas que a nossa cidade tem. E por que escolhi ser vereador? Porque decidi candidatar a vereador, pela importância que vejo, que acredito que tem uma Câmara de Vereadores. Eu vou te ilustrar com uma coisa, Paulo. Hoje de manhã eu estive no laboratório aqui com a equipe lá, né? Já aproveito para agradecer aí o Marcelo e a Fabrício, que me permitiu conversar com a equipe de trabalho, então agradeço a cada um no Lab Center. Pode falar, não tem problema. E o que acontece? Eu trouxe uma ilustração para eles que é bem pertinente de dizer aqui também. Um laboratório de análises clínicas, ele prescreve medicação? Não. Ele interna alguém? Não. Ele trata alguém? Não. Mas você concorda comigo que um laboratório de análises clínicas é determinante para a saúde da sua região? Principalmente para o diagnóstico médico. Pronto.
é determinante. Imagine médicos sem exames. Ele estaria cego. Pronto. Vamos linkar agora com a Câmara de Vereadores. Imagine uma cidade sem pessoas para estar bem próximo delas, para estar conhecendo suas dificuldades, saúde, educação, infraestrutura, tudo que envolve segurança, para levar isso para o executivo, para o prefeito, para assegurar que as coisas, as informações, as estatísticas estejam chegando lá, para que o prefeito, com seus secretários, possa atuar. Então eu vejo muita importância ser vereador. E eu quero ser vereador que ajuda a cidade, que ajuda o prefeito a gerir. Então eu decidi começar na política, estar na política como vereador, porque entendo a importância de uma Câmara de Vereadores. Tem outras situações que são importantes, mas você quer fazer uma pergunta? Tudo bem, pode fazer. Prefeitura não é fonte de enriquecimento. Prefeitura é fonte de administração. Um bom prefeito, igual o Neto Guerrieri, já foi prefeito uma vez e pode voltar a ser agora outra vez, com uma boa Câmara de Vereadores, isso indica que a Câmara pode trabalhar ao lado de Neto Guerrieri, administrando a cidade, proporcionando inclusive o crescimento da cidade, porque muitas coisas que Neto deixou não foram levadas avante. Quer dizer, você como vereador vai trabalhar para que Eunápolis receba esses benefícios. Paulo, seguramente. Não só trabalhar para o executivo, trabalhar para as necessidades do povo, das pessoas. Não tenho dúvida que é possível conhecer. Vou precisar, junto com os outros lá, inventar a roda? Não. Mas nós precisamos observar projetos que deram certo em outras cidades. Por exemplo, Paulo, saneamento básico em Eunápolis. Especificamente, esgoto em Eunápolis. Não tem. Só alguns bairros, né, mais novos, que foram aí planejados, tem esgoto. A maioria, vamos pegar a parte central. O que isso causa na cidade e não ter, e não há uma mobilização forte para que isso aconteça? E que, enquanto vereador, eu poderia sim fomentar, atuar, onde se impacta no desenvolvimento da cidade. Indiretamente na saúde, na educação, porque atrapalha a geração de emprego e renda. Fazer uma casa em Eunápolis de fossa não tem problema, você consegue resolver uma fossa para uma casa. Mas você já imaginou uma fossa para uma grande clínica, para um hospital, uma fossa para um prédio de 10 andares, fossas para um condomínio, fossas para grandes construções, onde vai ter muito movimento, um shopping center, enfim, para um mercado? Eunápolis vive isso. Investidores não trazem negócios, oportunidades que gerariam emprego, porque não tem essa infraestrutura. E outra coisa, eu me informei que tem bancos para financiar, por exemplo, um prédio, se não tiver esgoto, não há financiamento. E o BID financia o esgotamento sanitário. Então, quer dizer, essa é uma forma que você me perguntou, como que eu poderia ajudar enquanto vereador? Seria nessas necessidades básicas. Temos ali uma BR-101, que as margens, a maioria delas não estão pavimentadas, que poderia folgar o fluxo de veículos, de forma especial nos horários de pico, onde a gente não consegue entrar com facilidade, não tem semáforo, não tem uma rotatória, enfim. Então há muitos problemas que podem sim não ser resolvidos por mim, como falei, de exames, mas de ser indicações, de ser projetos para que o executivo possa buscar, junto a todos os poderes públicos, soluções. Um vereador pode sim atuar nesse sentido. Outra coisa, dentro da cidade, o próprio trânsito dentro da nossa cidade. Então, nesse caso, você está falando, são projetos altamente sustentáveis. Sustentáveis, não sei se a palavra está apropriada, mas projetos viáveis. Com a atuação de governo, de deputados, enfim, dos políticos para a nossa cidade. Também outra coisa que eu, quanto vereador, eu posso acessar empresas que queiram participar de iniciativas pública-privada, que existe isso. Nós temos um exemplo aqui em Porto Seguro, onde o Cambuí, em Trancoso, o Cambuí construiu uma praça, um recurso próprio, está lá beneficiando o quê? A cidade. Eu penso que enquanto vereador, com credibilidade, com a minha história de trabalho, de honestidade, sem nenhum tipo de problema jurídico e tal, judicial, eu posso sim acessar empresários que querem investir na cidade nesse sentido. Também com um propósito de fazer marketing. Uma praça,
centros de culturais, enfim, várias coisas que eu posso potencializar e buscar ser ponte entre empresas e municípios. É também o meu foco, atuar nessa área aí. Então, Rogério Astória está não abandonando, mas está dividindo o seu tempo empresarial com o tempo legislativo, em busca de uma cidade bem melhor. Seguramente, não estou abandonando a empresa, porém estou ciente que terei que trabalhar muito menos lá, porque o tempo de vereador, o trabalho de vereador exige muito e eu quero ser esse trabalhador. Eu quero ser encontrado na minha sala, se eleito for, eu quero ser acessível para as pessoas que precisam, não situações individuais, problemas particulares, mas de um grupo, de um bairro, de uma rua, de uma associação. Eu quero ser um vereador que representa interesses coletivos. Então, eu sei que isso demanda tempo e eu quero ter esse tempo. Na empresa, graças a Deus, eu tenho hoje uma equipe extraordinária, tem a minha esposa e 2 filhos que já atuam lá. Enfim, então eu posso afastar um pouco, trabalhar muito menos e focar nesses próximos 4 anos na nossa cidade, porque creio, Paulo, que se a cidade desenvolve, se a cidade prospera, todos que estamos aqui somos beneficiados. De forma especial, as classes mais carentes. Essa é a verdade. Para o Rota 51, jornalista Paulo Barbosa.